Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje falaremos em nosso podcast sobre Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana foi o primeiro grande movimento social que ocorreu no século XX. Ela iniciou-se em 1910 e foi até 1917. Ao comparar com a Revolução Russa, os dois países possuíam um cenário aparentemente semelhante, em que havia uma grande parte da população que vivia no campo e alguns centros urbanos que estavam se industrializando. Os dois haviam lideranças influenciadas por pensamentos de esquerda e principalmente o socialismo, o pensamento marxista e do anarquismo. Hay gobierno, soy contra. Com isso, diversas camadas da sociedade, como a burguesia e os camponeses, estavam insatisfeitos com a ditadura de Porfírio Dias. Nesse sentido, as principais características do movimento são o antilatifundiário e o antiimperialista. Esse período foi marcado e atravessado por múltiplas manifestações culturais, políticas e sociais que buscavam forjar um nacionalismo diferenciado daquele que fora o eixo norteador das políticas nacionalistas do século XIX, quer dizer, uma outra classe de nacionalismo e, consequentemente, um outro olhar para seu passado pré-hispânico. Começava a desenhar-se no imaginário daquilo que configurava-se como pátria e nação mexicana revolucionária. Nesse sentido, as artes de um modo geral, o cinema, a literatura, a pintura, o desenho e a música desempenharam um papel fundamental na construção de um novo projeto, aquilo que seria o novo homem mexicano. Com o fim da Revolução, os pintores mexicanos foram influenciados pelo movimento, então surgiu o muralismo, um dos movimentos artísticos mais importantes. A principal influência da Revolução Mexicana para o Brasil seria o nacionalismo, e para todos os países da América Latina, segundo a professora Cláudia Varsam. Bem, entre 1876 a 1911, o presidente Porfírio Dias manteve uma ditadura militar no México. Isso graças ao clientelismo e uma série de fraudes eleitorais que o manteve no poder. Porém, as mazelas populares foram agravadas pela crise econômica de 1907, junto com a Lei dos Baldes de 1893 a 1902, que favoreceu a concentração de terras, pois tornou possível tomar as propriedades de nativos e repassá-las aos latifundiários e investidores estrangeiros. Assim, em 1910, Francisco Ignácio Madeira Gonzalez, para ganhar apoio popular, prometeu realizar a reforma agrária. Com o apoio dos exércitos revolucionários de Emiliano Zapata e Pancho Villa, Madeira é eleito presidente em 1911. Contudo, Madeira não cumpre com a promessa de fazer a reforma agrária. Zapata rompe com ele e posteriormente volta ao sul e dá início ao Plano de Ayala, para dividir um terço das terras entre os camponeses. Sem outra saída a não ser continuar a revolução, Zapata e Pancho Villa iniciam uma nova ofensiva militar contra Madeira. Da mesma maneira, os conservadores, liderados pelo general Victoriano Huerta, estão contra o presidente. Huerta aplica um golpe de Estado em 1913 e conquista o poder após assassinar o então presidente e seu vice. No entanto, Huerta também sofreu levantes armados contra o seu governo. O governador do norte, Carranza, juntou-se a Emiliano Zapata, do sul, para derrotá-lo. Igualmente, contaram com o apoio dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, que tomaram o porto de Veracruz. Huerta foi derrotado e deposto em 1914, quando Pancho Villa e Zapata tomaram o palácio do governo e elegeram Carranza como novo presidente. Em 1917 é promulgada a nova Constituição, que está até hoje no México. Por fim, Zapata é assassinado numa emboscada em 1919 e Pancho Villa morre em 1923. Com a morte dos dois líderes da Revolução, a mesma vai se enfraquecer e o poder retorna à mão da burguesia mexicana. Então agora eu vou falar um pouco sobre o que motivou a ocorrer toda essa revolução mexicana.
Durante 30 anos, o México passou por uma longa fase ditatorial, que tinha o comando do líder militar Porfírio Dias. E o comando dele ficou conhecido como ditadura porfirista, que foi esse período que foi marcado pelo controle desigual de terras, que ficavam na maioria das vezes na mão dos latifundiários e não e a classe mais baixa não tinha nenhum acesso a isso, ou seja, era distribuída desigualmente. E as pessoas não aceitaram e foi muito pressionado pela classe pobre, pessoas da elite política e até mesmo representantes da igreja, e forçou ele a renunciar ao cargo no ano de 1910. E com a ajuda das classes mais populares, lideradas por Pancho Villa e Emiliano Zapata, o Francisco Madeira assumiu o poder no ano de 1911. Ele tinha como uma de suas promessas a reforma agrária e melhorar toda essa situação, tirando a terra das mãos dos latifundiários e equilibrando mais entre a classe pobre. E com o Madeira no poder, o povo mexicano tinha uma esperança de uma melhoria dessa situação que estava uma calamidade absurda. Porém, o Madeiro ele já entrou como apoiando os latifundiários e fez com que a situação continuasse a mesma coisa e ainda piorando um pouco em alguns aspectos. Insatisfeitos com o novo governo, Pancho Villa e Emiliano Zapata, que ajudaram a colocar ele nesse cargo, iniciaram uma revolução que tiraria ele do poder, e pois ele não tinha cumprido com todos os fatos e com as promessas de melhorias sociais e reformas agrárias. As consequências da Revolução Mexicana. A principal consequência da Revolução Mexicana foi a promulgação da Constituição de 1917. Na Constituição estava previsto que o direito de expropriação de terras pelo Estado para fins da reforma agrária, o reconhecimento do direito dos indígenas sobre as terras de seus ancestrais, a criação de um salário mínimo e que a jornada de trabalho fosse de 8 horas diárias e a separação definitiva entre a igreja e o Estado. Outra consequência indireta foi o enfraquecimento do caudilismo no México. Mesmo tendo muitas conquistas, muitos dos camponeses perderam sua terra após a Revolução, e sem condição de concorrer com a produção feita nos latifúndios, vários tiveram que vender suas terras para grandes proprietários. O zapatismo é um movimento que é formado por camponeses indígenas de 4 etnias maias, localizados no estado de Chiapas, no México. Tem laços estreitos com o Exército Zapatista de Libertação Nacional, que é representado pela sigla EZLN, que representa a continuidade histórica da vertente radical da Revolução Mexicana, encabeçada por Emiliano Zapata. A partir de 1910, a questão social e agrária no México transformou-se em um problema que, ao longo dos anos, arrastou-se em meio a tentativas de transformação e a resposta dos grupos conservadores. Desde as lutas de independência, nenhuma ação política expressiva foi tomada no sentido de melhorar a condição de vida da população. No entanto, os líderes revolucionários Emílio Zapata e Francisco Pancho Villa tiveram seu movimento interrompido com uma violenta reação que culminou com o assassinato de Zapata, em 1919. Um segundo esboço de transformação foi vivido no governo de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, que tentou aprofundar as reformas agrárias e nacionalizar o setor industrial e energético do México. Mais uma vez, a articulação política conservadora impediu o prosseguimento de tais mudanças. Os protestos e manifestações populares perderam sua ação mobilizadora frente à dominação massiva das elites junto às instituições governamentais. Na década de 80, no governo de Carlos Salinas, houve uma alteração constitucional que permitia a venda dos cerritos, um tipo de unidade agrícola controlada por pequenos proprietários. Dessa maneira, a exclusão social no campo e nas cidades ganhava contornos cada vez mais injustos. Foi quando, em 1994, um grupo de camponeses organizou um movimento inspirado na antiga luta
empreendida pelo líder revolucionário Emílio Zapata, o chamado Exército Zapatista de Libertação Nacional. Formou-se inicialmente da mobilização de camponeses indígenas. Seu grande intuito era colocar uma pauta à urgência por transformações que atingissem diretamente as populações empobrecidas do México e promovessem a reforma agrária do país. Liderados pela incógnita figura do subcomandante Marcos, Lá vem o Marcos! o movimento ocupou 6 cidades da região sul do México. Os revolucionários declararam guerra ao governo e contra as políticas julgadas conservadoras e subservientes aos interesses internacionais. Ao longo de 3 anos de delicadas negociações, o exército conseguiu a adesão de um número cada vez maior de integrantes. No ano de 1997, os zapatistas organizaram uma grande marcha que ocupou a cidade do México, reiterando suas exigências. Com a morosidade das negociações e a resistência do exército, o governo mexicano decidiu reprimir violentamente os zapatistas. Em dezembro de 1997, um confronto entre as tropas do exército e os integrantes do grupo revolucionário resultou na morte de 45 membros do EZLN, da aldeia de Arqueteal. Com isso, a questão social do México ganhou espaço na mídia internacional e chamou a atenção do mundo para a crise social e institucional vivida em solo mexicano. Obrigado por assistir o nosso podcast. Assista também o vídeo no YouTube Revolução Mexicana da TV Oficina. Leia também o TCC de Rafael Antônio, O Passado Pré-Hispânico no Imaginário Nacionalista da Revolução Mexicana, realizado como aluno da UNB. Estamos de olho. Pessoal, estamos de olho.